Olá, gente, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam conseguindo aproveitar os conteúdos da melhor forma. E agora eu quero trabalhar com vocês mostrando mais um ponto que vai ser muito importante para vocês. Ainda nessa abordagem sobre estatísticas, probabilidades, eu quero trabalhar hoje com vocês sobre médias e quero apresentar um conceito bem interessante, é o conceito de moda. Vamos junto. Pronto, gente. Aqui o primeiro ponto que nós vamos abordar é o conceito de média. E observe que média é sempre assim, é o elemento central no estudo de probabilidades e estatística. Média é o elemento central, é o elemento que está ali mais ou menos no meio daquele conjunto. É aquele valor que está no meio do conjunto, um valor intermediário que está na média. Esse é o entendimento que nós já temos. É esse entendimento que a gente vai precisar para dar continuidade. A sua abrangência, observem, a sua abrangência busca compreender uma tendência central para determinados fenômenos e eventos. Agora, sobre os tipos de média que está aqui embaixo, nós vamos trabalhar aqui basicamente com dois tipos de média. A média aritmética, que isso eu tenho certeza que quase todos vocês, ou todos vocês já sabem, já dominam, ela é super simples. Mas nós temos também um outro modelo, e aí a gente vai falar um pouco mais dele, que é a média ponderada. Pois é, gente, e é interessante, aqui eu instigo vocês, que médias, vocês vão ver que nós temos vários tipos de média. Falamos da aritmética, da ponderada, mas nós temos outras variações também. Média harmônica, média geométrica, média exponencial. Temos vários tipos de média e aí cada tipo desses vai ser aplicado para finalidades específicas de probabilidade e estatística, que a gente não precisa se preocupar agora. Mas eu destaco que com essa base e vocês criando um envolvimento maior com a matemática na formação de vocês, vocês vão estar mais aptos para esse nível de compreensão. Eu até quero compartilhar com vocês um caso interessante, que quando eu aprendi, eu confesso, eu me surpreendi, tá? Falando sobre um tipo de média específica que ele pode estar relacionado ali com a ciência dos materiais, com a administração dos materiais, gestão de estoque. Vocês devem falar sobre isso mais à frente. Lá tem uma média que ela é muito interessante, ela é ensinada exatamente para isso, que é a média dos mínimos quadrados. Ela é um pouquinho mais complicada de se calcular, não é nada do outro mundo, mas ela é uma outra abordagem. E ela vai dando, para vocês terem ideia, dessa perspectiva de tendência central, essa média dos mínimos quadrados, ela vai revelando tendências para a gente, de forma que a gente consegue, mais ou menos, prever o próximo número. Vocês vão ver ela é uma média bem interessante, vocês vão ver ela naquele contexto de administração dos materiais. Tá bom? Só estou dando uma pitadinha até de curiosidade para vocês também. Tá? Aqui a gente vai focar em média aritmética, média ponderada e depois, ainda agora, eu quero falar com vocês sobre moda, que é um conceito no mínimo intrigante para muita gente. Estar na moda? Vamos avançar. Pronto, aqui nós vamos falar sobre a média aritmética. A média aritmética, ela é bem simples. Ela é bem simples. Porque assim, ó, eu vou botar aqui a fórmula. Vou ficar aqui menor aqui na tela, apenas falando com vocês. A média aritmética, a lógica dela é o seguinte: sempre olhem para a lógica do cálculo. Só um minutinho. Pois é, gente. Sempre olhem, tentem compreender a lógica do cálculo. O que a média aritmética faz? Olha a regra dela. Você soma todos os números
todos os números, e aqui eu estou colocando x1, x2 é o primeiro número, o segundo número, soma todos os números. E você vai dividir pela quantidade de números. Entendeu? Por exemplo, eu tenho 1, 3, 6, 9, 10. Então ali eu tenho 4 números. 1, 3, 6, 9, 10. Opa, eu tenho 5 números. Entendeu? Então eu vou somar 1 mais 3, mais 5, mais 9, mais 10. E vou dividir por 5. Sempre vai ser nessa lógica, de forma bem facilitada. Tá? Ah, vamos exercitar, que é bom. Vamos exercitar. Nós temos 2 exemplos. A gente pode resolver esses 2 por aqui e vocês vão ter mais exercícios para fazer no formulário, tá bom? Para praticar. Observem. Aqui no exemplo 1. Uma empresa deseja calcular a média salarial de um departamento para entender se os salários estão dentro do orçamento. Para entender se os salários estão dentro do orçamento. Os salários dos funcionários desse setor são, olha aqui, os salários individuais, gente, ó, 3.000, 4.500, 3.800, aqui são salários. Então a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5. São 5 colaboradores. Ou seja, eu já sei, gente, vou botar aqui em cima que tem mais espaço. Eu já sei que o total aqui, ó, são 5. Então, a soma desse com esse, com esse, com esse, com esse, eu vou dividir por 5. Olha, eu vou tentar representar, talvez eu não consiga por conta do espaço. Mas verifiquem. 3.000 mais 4.500 mais 3.800, não vai dar, mais 5.200, vocês entenderam, a gente vai somar tudo isso aqui, e vai dividir por 5. E aí o nosso resultado vai ser a média dos salários daquela empresa. Minha sugestão, façam esse cálculo que vocês vão obter o resultado. Ela é bem simples mesmo. Vamos seguir aqui para o próximo exemplo. É o exemplo 2. Ó, uma empresa deseja avaliar o desempenho de sua equipe de vendas ao longo dos últimos 5 meses. Os valores das vendas mensais foram 120, 150, 135, 160, 145. Bem, foi dito aqui que foram 5 meses, então eu já imagino que realmente seriam 5 meses. Eu só vou contar para não ter erro mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 mesmo. Então vamos avançar. O que a gente faz na média aritmética? A gente soma todos os itens. Vamos tentar botar todos aqui. 120 mais 150 mais 135 mais 160 mais 145. Agora a gente conseguiu. E a gente vai dividir pelo total de números. Foram quantos números? Foram 5. 5 meses. Então vocês vão somar esses números aqui de cima e vão dividir por aqui por baixo. Vamos fazer isso junto? Me acompanhe? Abrir minha calculadora. Pronto, eu estou com a calculadora aberta, aqui do ladinho. Nós vamos fazer o cálculo da média. Então vamos proceder dessa forma aqui, gente. Olha, vamos lá. 120 mais 150, façam junto comigo, mais 135 mais 160 mais 145. Olha que legal, o resultado da soma deu 710. Vamos fazer agora a divisão pela quantidade total de itens. Vamos lá, 710 dividido por 5. Nós tivemos que a média foi 142. Então, olha como fica a média, 142. Foi 142. Então, vocês observam que ali, entre o menor valor e o maior valor,
o valor que estava no meio era 142. Tá bom? Esse era o valor médio que teve. Tá bom? A média aritmética, gente, ela funciona assim de forma muito fácil. Você soma todos os elementos e divide pela quantidade de elementos. Simples assim. Vamos avançar. Pois é, gente, vamos dar continuidade e falar agora sobre a média ponderada. Ela pode parecer um pouquinho mais complexa, mas não é não. Ela é fácil e ela visa fazer assim, gente. Ela visa valorizar os dados que têm maior impacto na formação da média. Tipo assim, ó, vamos falar do exemplo que a gente fez agora sobre os salários. Tinha um salário lá de 3 mil, um de 4, um de 2,5, um de 3.200. Era aquela média salarial. E aí nós calculamos, aliás, vocês calcularam a média dos salários. Tá tudo certo. Eu pergunto para vocês, aí vem um dos funcionários, tá? E o salário dele é 15 mil. Calculem a média, façam isso, exercitem. Ó, a média salarial é 3, 2.500, 2.800, 4.000, 5.800. A média salarial, os salários dos funcionários, dos 5 colaboradores, estavam ali naquele rol. Tá? Mas um dos colaboradores tem um salário de 15 mil. Calcula essa média incluindo esse colaborador. Você vai perceber que a média agora ela ficou elevada e que a maioria dos colaboradores estão abaixo da média. A pergunta é, será se essa média realmente representa esses colaboradores? Porque a média, o intuito dela é representar o conjunto. Então, pode ser que a média aritmética, às vezes, não seja tão confiável. A média ponderada, ela vai dar pesos, tá? Por exemplo, esse colaborador que entrou agora no conjunto, que está ganhando 15 mil, ele é só um. Os outros colaboradores, eu tenho 2 que ganham 3 mil, eu tenho 3 que ganham 2.500, eu tenho 1 que ganha 4. Então, a gente vai valorizar esses valores de acordo com a quantidade de elementos, com aqueles elementos que são mais frequentes. Esse é o intuito da média ponderada. Ela vai atribuir peso, ela vai atribuir força para esses números conforme a sua ocorrência. E aí vai dar uma informação para a gente mais precisa do que a média aritmética. Vou mostrar aqui embaixo como ela está estruturada, como é que ela está formada. Pronto, gente, aqui em cima está a fórmula da média ponderada e você pode perceber, aparentemente ela parece um pouco mais complexa, mas ela não é, gente. Aqui V1 é o primeiro valor, seria o mesmo X1, tá? E o P1 é o peso que a gente dá para aquele valor, conforme a repetição dele. É o número mais frequente. Vocês vão ver daqui a pouco nos exemplos. Ele vai ser um número que vai ter um peso maior. Por ele ser mais frequente, ele vai ter mais importância no cálculo da média. Isso é só o valor 1. E o valor 2? Quem é o valor 2? A gente bota aqui. Qual é o peso do valor 2? Valor 3, qual é o peso? E assim a gente vai fazendo para cada um dos elementos. Porque cada valor ele vai ter uma forma, ele vai contribuir de alguma forma para a formação da média. Depois que a gente somar e multiplicar cada um desses valores, vocês vão ver que é bem simples, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai dividir pela soma dos pesos que a gente colocou, tá? Eu coloquei aqui embaixo, deixa eu sair da tela, só uma observação importante. Na média ponderada, cada valor possui um peso específico. É o peso que a gente colocou, é o peso aqui, gente, olha, é o P, indicando sua importância relativa ao cálculo. Vou aparecer na tela, é exatamente aquele ponto. A gente apareceu no exemplo que eu falei, apareceu um colaborador que o salário dele estava fora da curva, 15 mil, mas tudo bem, é um bom salário, mas talvez não esteja dentro da média.
talvez esse valor não tenha tanta importância, porque está longe da média dos outros colaboradores. Então a gente tem que dar o impacto correto para aqueles valores que são mais importantes. Essa é a funcionalidade da média ponderada. Vocês vão ver que ela é bem simples. É só a fórmula mesmo que talvez pareça mais complexa, mas vamos avançar. Pronto, gente, observem, aqui a gente tem um exemplo onde eles pedem para a gente calcular a média do aluno conforme o peso, conforme a importância que foi dada para cada disciplina. Vejam bem, aqui a escola falou que a prova de matemática ela tem peso 3. Aliás, a prova de português tem peso 3, a de matemática também tem peso 3, a de história tem peso 2 e a de geografia tem peso 2. Observa, se fosse calcular só a média simples, a média aritmética, a gente calcularia as notas, cada uma das notas, e dividiria pelo total de provas que ele fez, por 4 provas. Agora, a gente vai calcular conforme o peso que a escola deu na preparação dos alunos. Então, ficaria assim, vamos estruturar junto. Ó, a média ponderada é igual a 8 vezes 3 mais. Já fizemos essa aqui, tá, gente? Observe que a gente multiplicou. Vamos fazer essa segunda agora aqui, ó. 3 vezes 7. Muito cuidado para não trocar as operações. Multiplica, depois soma. 5 vezes 2. 5 vezes 2. Mais. Por fim, a gente faz aqui, ó. 4 vezes 2. Só uma atenção, você pode fazer primeiro 2 vezes 4, pode fazer 4 vezes 2, o resultado vai ser o mesmo. Tá? E aqui eu vou dividir pela soma desses pesos aqui, gente. Vamos fazer um cálculo rapidinho. 3 com 3 dá 6, 8, 10. Então aqui o denominador é 10. É isso mesmo? 6, 8, 10. Perfeitamente. Vamos fazer então, gente, eu vou fazer mais uma aqui para simplificar. Vou pegar a calculadora para nos auxiliar aqui. Pronto, gente, e observe que nós chegamos até aqui, então eu vou dar uma dica para vocês para a gente não se precipitar. Observem, o cálculo está todo estruturado aqui, a partir dessas informações que nós tiramos daqui. Eu vou orientar vocês a fazer o cálculo da seguinte forma. Primeiro você calcula as multiplicações. Observa, ó. Primeiro você calcula as multiplicações e depois você soma os resultados, tudo isso para não se complicar, tá bem? Se você quiser utilizar também o uso de parênteses, tipo 8 vezes 3 entre parênteses, aí tem que fechar, aí mais, abre parênteses, 3 vezes 7, fecha parênteses, mais. Se você quiser aproveitar essa utilização dos parênteses, você pode fazer. Aqui a gente vai fazer dessa forma que eu estou recomendando, que é fazendo passo a passo. Então vamos lá. Abrir a calculadora. Pronto. A cada valor eu vou atualizando aqui na tela. Então, 8 vezes 3, 24. Vou botar aqui na tela. 24, tá bom? Mais. Agora esse aqui, gente. Agora esse aqui, 3 vezes 7. 3 vezes 7 você já sabe que é 21. Vocês podem fazer na calculadora sem problema. Mais 2 vezes 5, 10. Mais 4 vezes 8, 8. 4 vezes 2, 8. Isso aqui, gente, dividido por quanto? A gente já viu por 10. Então, você soma tudo isso aqui, ó. Você soma e vai dividir por 10. Como é fácil da gente visualizar, eu vou fazer logo tudo pela calculadora, tá? Observe. 24 mais 21 mais 10 mais 8. Deu isso mesmo, gente? Vamos refazer aqui para não ter erro. 24 mais 21 mais 10 mais 8. Pronto, 6,63. Observem, gente, que o resultado 63 dividido por 10. Isso aqui a gente vai fazer na calculadora, vai dar esse resultado aqui, ó, 6,3. Olha aqui, 63 dividido por 10.
uma observação, gente, uma observação, que 6,3, se vocês observarem, ele foi aqui o valor, realmente o valor médio, ele está por essa faixa ali mais ou menos. Ah, professor, mas esse resultado foi injusto porque eu tirei 8 em matemática. Talvez você tenha priorizado matemática, mas aí você não teve uma nota tão legal em geografia, em história. A gente só colocou mais importância ali em português e matemática. E ali você tirou 7, tirou 8, entendeu? A ponderação, ela tem esse poder de te dar um resultado um pouco mais confiável. Mas para isso a gente tem que conseguir agregar alguns valores, alguns pesos, conforme o caso. Vamos para o próximo exemplo. Pronto, gente. Chegamos em mais um exemplo. Vamos resolver junto. Aqui tem uma pequena variação, mas o fundamento vai salvar a gente. Vamos lá. Um gerente avalia 3 funcionários com base na qualidade do trabalho. Vou destacar esses pontos, gente. O gerente ele avalia com base na qualidade do trabalho, e aí ele dá um peso 4, e ele quer avaliar também de acordo com a produtividade, e aí ele dá o peso 3. Cada funcionário vai ter sua nota de produtividade e também de qualidade. Olha só, isso acontece, gente, interessante. Isso acontece porque às vezes a empresa foca muito na produtividade. Ah, todo mundo vai ter que produzir muito, vai ter que produzir rápido. Aí os colaboradores produzem mais rápido, podem se tornar muito produtivos, mas a qualidade diminui. Então é uma coisa que a gente tem sempre que ponderar. Vamos avançar. Pronto. Observem, gente, aqui nessa coluna nós estamos falando de qualidade. E a qualidade tem peso 4. Vou botar aqui só para a gente não se perder. E já essa outra coluna é da produtividade. Então tem peso 3. Vamos fazer aqui o caso do colaborador A. E aí vocês podem acompanhar essa explicação com o caderno de vocês. Qual é a nota dele? Vamos fazer uma média ponderada da nota dele ali. Ó. Olha só, ele teve 8 de qualidade. A qualidade está sendo ponderada por quem, gente? Peso 4. Então aqui, ó, vezes 4. Mais que ele teve nota 7 de produtividade. Então a produtividade é peso 3. Dividido por quem, gente? Dividido pela soma dos pesos. No caso aqui, gente, 4 mais 3. Recomendo até vocês fazerem antes do cálculo. Já calcula logo o total do peso, que fica mais fácil. Tá? Então 4 mais 3 dá 7. Vamos fazer na calculadora. Vamos primeiro somar esses itens aqui que estão no numerador e depois a gente divide, tá bom? Somar os itens que se multiplicam. Vamos lá rapidinho. Pronto, então aqui nós temos 8 vezes 4 mais 7 vezes 3. Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular, você pode usar, gente, os parênteses sem nenhum problema, mas eu primeiro vou multiplicar para depois eu somar. Vamos ver aqui. 8 vezes 4, eu vou fazer direto, tá? Olha só, 8 vezes 4 aqui dá 32, mais 7 vezes 3 dá 21. Você pode fazer com a calculadora sem nenhum problema. 21, e aqui dividido por 7. 32 mais 21, eu estou fazendo de cabeça, gente, mas você pode fazer com a calculadora sem nenhum problema. Tá? Se o cálculo não for tão difícil, você pode fazer desde que acerte também. Tá? 32 mais 21, aqui dá 53, se meu cálculo estiver certo. Faz aí comigo e me corrige. 53 dividido por 7. Vamos ver aqui como é que fica?
Olha só, 53 dividido por 7. Ah, interessante. Então, a média do colaborador A ficou quanto? 7,57. Nós chegamos na média dele, na média ponderada conforme os pesos que foram destacados. Vamos fazer do colaborador B agora? Vamos lá. O colaborador B teve nota 9 na qualidade, a qualidade tem o peso 4, mais 8 na produtividade, e a produtividade tem o peso quanto? 3. Tudo isso vai ser dividido por 7. Observa, gente, eu vou sempre sugerir vocês a fazer dessa forma aqui, tá? Primeiro multiplica e depois você soma, tá bom? Soma esses numeradores e depois você vai dividir por 7. Vamos dar continuidade aqui. 9 vezes 4 costuma dar 36, mais 24, dividido por 7. Vamos somar aqui para ver quanto é que dá. Vai dar 50, vai dar 60 aqui. Eu acho que vai dar 60, estou fazendo de cabeça, posso estar errando. Vamos lá. 60 dividido por 7. 8,57. Olha que nota boa. 8,57. Vamos fazer o colaborador. Vocês estão acompanhando, gente, como a gente está fazendo? A gente está calculando o resultado final. Eles fizeram duas avaliações. Tá? Uma ele foi avaliado pela produtividade, uma ele deu uma outra nota como qualidade. Uma como produtividade e a outra como qualidade. E aí essas duas notas a gente está tirando uma média ponderada. A gente está ponderando, a gente está dando importâncias diferentes para essas duas notas, certo? A gente obteve a nota do colaborador A, agora a nota do colaborador B, vamos fazer agora a nota do colaborador C. Olha só, 7 de qualidade, qualidade qual é a nota? 4, está aqui, mais, teve 6 de produtividade, 6 vezes qual é a nota? 3. Isso dividido pela soma dos pesos. Eu vou destacar de novo, gente. Primeiro você faz essa multiplicação, essa aqui, para depois fazer a soma, para não confundir. Vamos fazer aqui então, gente. 7 vezes 8 costuma dar 28. Me corrija aí, gente, se eu estou errado. Mais 6 vezes 3 dá 18. E tudo isso dividido por 7. 28 mais 18 dá 46. 46 dividido por 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. 46 dividido por 7, 6,57. Exatamente. Então aqui a média deu 6,57. Então, gente, observa como é fácil a aplicação da média ponderada e como ela é importante, como ela é interessante para a gente. No entanto, a gente tem um exemplo legal, eu quero desafiar você a fazer o seguinte, para praticar. Nós temos as notas dos colaboradores, aqui o colaborador A, 8 e 7, colaborador B e colaborador C também. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você faça para cada funcionário desse, isso é um exercício à parte, tá? Eu quero que você faça colaborador A, tira a média aritmética, ou seja, 8 mais 7 dividido por 2. Sempre vai ser assim, dividido por 2 porque tem duas notas. Faz a média aritmética e também calcula a média ponderada. E aí calcula para mim e aí me fala se você conseguiu. Vamos avançar. Pronto, gente. Aqui chegamos ao nosso terceiro exemplo para praticar, para não restar dúvidas sobre a média ponderada. E o exemplo 3 fala o seguinte. Calcule a média ponderada do desempenho do aluno no decorrer do ano letivo. Olha só. Aqui, ó, a escola ela foi pontuando, tá? Ela foi dando pesos para cada bimestre. Eu imagino que a escola disse que o quarto bimestre é maior. Então ela disse assim, ó, quarto bimestre tem um peso 4. Eu acredito que sim, talvez seja.
Talvez o aluno entre, vai acumulando conhecimento, vai se adaptando. Lá no quarto bimestre, talvez a escola meça melhor se o aluno realmente aprendeu. Faz sentido. É só um exemplo. No terceiro bimestre vale 3, o segundo vale 2 e o primeiro vale 1. E aí o aluno tirou essas notas aqui. Eu vou te acompanhar, mas só para te incentivar a fazer as questões, a praticar, mas eu quero que você faça sozinho. Se for o caso, dá um pause antes, tenta fazer e ver se o cálculo bate com o meu. Tá legal? Vamos lá. A média ponderada é, vamos fazer aqui um por um. 7, bem aqui, ó, vezes 1. Professor, mas precisa botar o vezes 1? Não, não precisa, mas eu vou botar só para a gente seguir o passo a passo. Mais 5 é 5,5. Muita atenção quanto a isso. Vezes quanto? Vezes 2. Mais 8,3 vezes 3. 8,3 vezes 3. Mais 7,5 vezes 4. Tudo isso, gente, dividido por quanto? Pela soma dos pesos. Olha só. Nós temos aqui 3, 6, 10. De novo, a gente tem 10. A gente sempre vai ter que considerar a soma dos pesos. Diferente da média aritmética, que ele faz a soma de todos os elementos. Aqui a gente faz a soma dos pesos. Tá? Mais uma vez, sempre eu vou bater nessa tecla para a gente não se perder. Ó, não sai multiplicando, somando. Não, não, não. Eu prefiro que você faça ou botando entre parênteses, que fica mais organizado, mais fácil de você entender, ou então faz isso assim separado, depois repete tudo. 7 vezes 1, a gente vai botar 7, mais 5,5 vezes 2, dá 10, que é 1, tá, gente? Vírgula 1, mais 8,3 vezes 3 dá 24,9. Não façam de cabeça não, tá, gente? É só besteira. Mas, aí nem coube aqui o restante do cálculo. E vou botar aqui só pra gente não perder. 7,5 vezes 4. Eu não sei quanto é que dá 7,5 vezes 4. Deve dar 9 ou 30? Vamos ver. Fiz errado. 7,5 vezes 4. 30, certinho. Legal. A gente não precisa saber as coisas de cabeça não, tá, gente? Isso é besteira. Divide por 30. A gente primeiro fez as multiplicações e dividiu por 10. Agora sim, eu vou somar os que estão aqui em cima e depois eu divido por 10, de forma direta. Me acompanha. Aqui, ó. 7 mais 10,1 mais 24,9 mais 30. Pronto. Somei todas as notas, o aluno fez 72 pontos. Vamos dividir por 10. Pronto. A média ponderada do aluno foi 7. Foi 7 quanto, gente? 7,20. 7,20. 7,20. Tá bom? Então, mais uma vez, refaçam esse exemplo da média ponderada, mas para enriquecer, faz também da média aritmética, tá? Compara uma com a outra, tá bom? Você vai aprender muito dessa forma. Vamos avançar. Pronto, gente, aqui estamos caminhando para finalizar e eu quero falar com vocês um conceito importante e que a gente usa de forma muito equivocada, muito indiscriminada às vezes. Eu quero falar com vocês sobre moda. E a primeira pergunta é, o que vocês já ouviram falar sobre moda? Geralmente é a roupa, né, que está na moda, ou é o óculos, ou é algum item que esteja sendo divulgado. E as marcas dizem que está na moda. Moda, gente, é um cálculo estatístico. Moda é um cálculo estatístico. E vocês vão ver que ele é bem simples, ele é bem fácil, mas vocês vão entender o que é realmente moda. Vocês vão começar a questionar esse pessoal. Ó,
Sai da tela aqui, vejam bem. Moda, deixa eu trocar aqui meu pincel. Olha aqui, gente, moda é uma tendência central também, que representa o valor que ocorre com mais frequência em um conjunto de dados. Vou aparecer de novo para a gente refletir. Moda é aquele número, é só isso o conceito, gente. Moda é aquele item que se repete várias vezes. Por exemplo, digamos que essa grafite aqui, ó, ela esteja na moda. Essa grafite aqui, ela esteja na moda. Isso quer dizer que de 50 alunos da turma, eu fui vendo, um tem uma grafite vermelha parecida como essa, outro tem, e aí eu fui vendo que essa grafite, esse modelo, ele se repetia com mais frequência. Só isso. Isso é moda. Observa que um conceito central que nós temos é a frequência. Ou seja, quanto mais a gente vê a moda, quanto mais a gente vê aquele produto, ele é o produto que a gente mais vê, que é mais visto na rua, é o produto que é mais usado. Aquilo é a moda. A moda não é aquilo que a propaganda fala. Não. Moda é aquilo que acontece com mais frequência. Vi uma vez, vi duas, vi três. Poxa, eu sempre vejo aquilo ali. Tá? É até o caso daqueles carros, né? Tem uns carros que são muito vendidos no ano. Tem ano que você só olha aquele, é o Onix, né? Só via aquele carro Onix. Ele estava na moda, por alguma razão. Tá? Mas aquilo ali é moda. Ah, não, professor, antigamente a moda era Fusca. Não é porque o comercial diz que aquilo é bom. É porque a gente vê aquilo com muita frequência. Uma frequência maior do que os outros. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Só trocar aqui. Observa, gente, como é fácil o cálculo da moda e o significado real, tá? Vamos aqui no exemplo 1. Um gerente analisou o número de vendas diárias de um produto durante a semana. Então, ó, no primeiro dia, a gente fez 10 vendas, no segundo 12, 15, 12. Aí pergunta, qual é a moda de vendas nesse caso aqui? A moda foi 12, gente. Vendeu uma, se repetiu uma vez, duas vezes, 3 vezes. Essa foi a quantidade que representa a moda de vendas. Não tem nada a ver com design, nada a ver com marca. Tá bom? Então a moda ela se repetiu, é o número que se repetiu mais vezes. Olha o 10 aqui, ó. O 10 só vendemos 10 peças um dia, 15 peças um dia, não se repetiu mais. Foi só o 12 que teve essa repetição. Então vocês observam, quando a gente tem só um número que se repetiu, quando a gente teve só uma moda, só um. Eu falei o exemplo da grafite. Foi só essa grafite aqui, ó. Essa grafite foi a que mais se repetiu. Ela é uma moda, ela é a moda. E como é um produto só, a gente destaca que é uma moda unimodal. É um produto unimodal. Diferente, por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa com vocês, e aí eu vi que todo mundo tinha, a maioria de vocês tinha uma grafite dessa e uma caneta dessa. Entendeu? Nenhuma outra caneta tinha tanta como essa aqui. Essa aqui foi a que mais se repetiu. Foi esse modelo, essa cor e tal. Mesma coisa que a grafite. Aí já não é unimodal. Aí já são 2 produtos que se sobressaem. Aí já é bimodal. Isso é conceito, isso é só besteira. Isso é simples, é só... Eu quero que vocês entendam o conceito e como é que é feito. Tá bom? Ó. Vamos... Ó. O restaurante registrou o número de clientes em 5 dias. Interessante essa questão. O restaurante registrou o número de clientes em cada dia. No primeiro dia deu 25, no segundo veio 30, no segundo 35, 30. Ele quer saber o dia que representa a moda, ou seja, o dia que é mais frequentado. Olha só. 25, vamos ver? Não, 25 não se repete. 30. Opa, 30 se repete 1, 2 vezes. É moda. Se repetiu um pouco mais, vamos confirmar. 35. Se repetiu aqui, se repetiu aqui. Eu vou fazer assim para ficar diferente. E 40? Não, 40 não se repete, 45 também não se repete. Então observa que a gente teve 2 modas, 30 e 35.
tá? 30 e 35. Então, de repente, a gente tem que ficar de olho aqui, ó. Observa. Digamos que aqui seja domingo, segunda, terça, quarta, enfim, aqui é domingo. A gente teria que ficar de olho o quê? Na segunda, na terça, na quarta, na sexta. Diferentão esse restaurante, entendeu? Então, assim, vocês estão observando? Média é aquilo que a gente vê com mais frequência, é aquilo que ocorre com mais frequência. Um outro exemplo, para finalizar por agora, um outro exemplo de moda, o registro de defeitos em lotes de produção. Então veja só, na primeira contagem a gente viu, só tinha 5. Na segunda contagem 7, tal. Então vocês observaram que a gente não teve uma moda, não teve uma frequência, não teve nenhum dado que se repetiu. A gente não tem moda nesse caso. Entendeu? Moda é aquele elemento, aquele produto, aquele objeto que se repete várias vezes, que a gente vê com várias vezes. Isso é moda. Nesse caso não teve, então é uma ocorrência amodal. É uma ocorrência que não tem moda. Por enquanto a gente fica por aqui, eu estou satisfeito, eu desejo a vocês uma ótima aprendizagem e a gente se encontra na nossa primeira avaliação para confirmar toda essa experiência positiva. Fiquem com Deus, até mais.